40 de Êxodo, e o versículo é o versículo 34. Diz assim: então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. E assim a nuvem, porém, não se levantava, não caminhava até o dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Quem pode dar glória a Deus? Diga para quem está ao seu lado: a presença de Deus está conosco. Podem sentar, meus irmãos. Queridos irmãos, aqui está um povo escolhido por Deus. Deus levantou a nação de Israel para que o seu nome fosse glorificado através da nação. A Bíblia diz que Deus chama a nação e tira o povo de um cativeiro. O povo estava sendo preso pelo terrível Faraó. A Bíblia diz que Deus lança sobre aquela nação 10 pragas e liberta o seu povo. E a Bíblia diz que foi com mão forte que Deus libertou o seu povo. Deus arrancou o povo da mão de Faraó e disse que dali por diante o povo seria uma nação abençoada por ele, e o seu nome ia estar sobre a nação de Israel. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que a nação de Israel foi tirada da terra de Faraó, ou a terra do Egito. A Bíblia diz que a presença toma a nação de Israel. O que sai da terra do Egito foi 2 milhões de pessoas, com relação a crianças e adolescentes também. Mas a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que ao passo em que a nação caminhava, ao passo em que a nação marchava, a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que a bênção de Deus, aleluia, era sobre a nação. A nação aleluia, glória a Deus. A nação não precisaria, irmãos, de ir a um shopping comprar uma roupa. A nação também não poderia ir a um supermercado ou algum lugar para comprar um chinelo. A Bíblia vai dizer que Deus estava com a sua bênção sobre a nação. Ao passo em que a nação marchava, ao passo em que a nação caminhava, Deus estendia a sua mão sobre a nação, e a Bíblia vai dizer que a roupa crescia no corpo. Saíram da nação do Egito jovem e criança. Cada ano que se passava, a roupa nova Deus providenciava. Deus, hoje, se a gente pregar que Deus ainda abençoa com roupa, a gente é antibíblico, é porque essa pessoa não conhece Bíblia. A Bíblia vai dizer que cada vez mais que a nação marchava, Deus fazia a roupa crescer no corpo. Ou seja, Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes. Deus se preocupa conosco. Deus tem essa preocupação conosco. Sabe por quê? Porque Deus nos tirou do Egito e a gente está caminhando. A gente não chegou em Canaã. Eu vou repetir: a gente não chegou em Canaã.
necessitamos. Nós estamos marchando para Canaã. Cadê o povo de Deus? Nós estamos marchando para Canaã. Nós não chegamos em Canaã ainda. O som está muito alto. E a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que quando a nação questiona Moisés, perguntando a Moisés por que Deus só falava com ele, a Bíblia vai dizer que quando Moisés é interrogado pela nação, a Bíblia diz que Deus reúne o povo através de Moisés. Diz a Moisés que o povo tem que ser reunido agora, para mostrar ao povo o que de fato a diferença que Moisés tinha para a sua irmã e seus irmãos, para mostrar ao povo que a presença com Moisés não era só que nem nós temos aqui. A presença com Moisés era face a face. Deus falava com Moisés face a face, irmãos. A Bíblia vai dizer que Deus falava tanto com Moisés face a face. A intimidade que Deus tinha com Moisés era tão grande que Moisés falava a Deus: mostra-me a tua glória, revela a tua face para mim. Veja a intimidade que Moisés tinha com Deus, veja a presença contínua que Deus tinha com Moisés. Moisés, irmão, não precisaria de fazer muita coisa. Deus já ia na frente de Moisés e fazia tudo o que Moisés pedia a Deus. Você se lembra muito bem da passagem do Mar Vermelho? Moisés nem chegava a clamar. Deus já chegava para Moisés e dizia: Moisés, por que tu está clamando? Tu já tem a ordem na tua mão. Estende o cajado, esse cajado de autoridade, porque o mal vai ter que obedecer. Por quê? Porque a presença está sobre a tua vida, Moisés. Quem tem a presença de Deus na vida, irmão, tem autoridade de Deus. Você se lembra de Elias? A Bíblia vai dizer que a presença era sobre a vida de Elias. E Elias não precisaria fazer muita coisa. A presença já era com Elias. A Bíblia diz que Elias não orava muito. A presença se manifestava e um fogo descia. Essa é a diferença de quem tem presença de Deus e aqueles que fingem que tem presença de Deus. Porque eu vou repetir, eu sou pentecostal, mas aqui eu vou repetir: presença de Deus não é rodar, presença de Deus não é pular não. Presença de Deus transmite para nós autoridade, suficiência para a nossa vida. A presença nos sustenta, a presença nos mantém de pé, a presença nos anima, é a presença que nos carrega. Essa sim é a presença de Deus, aquela que caminha conosco todos os dias. Essa é a presença de Deus. A Bíblia vai dizer que quando Elias pensou que estava sozinho, a presença de Deus desce no zimbro e diz: come e bebe, porque a caminhada é longa. Observe que quando nós estivermos naquele limite que nós sabemos o nosso limite, quando a gente chegar ao ápice, aí Deus chega com a sua presença, usa outro e nós caminhamos. Aleluia, porque Deus usa ainda pessoas para nos animar. Deus usa pessoas para encher o nosso saco, dizer: bora para a igreja, rapaz, bora para a igreja, rapaz. Deus usa outro para encher o nosso saco, mas esse saco que enche é para coisa boa, irmãos, porque a presença se manifesta. Deus usa quem Ele quer. Aleluia, glória a Deus. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus reúne o povo e diz ao povo através de Moisés que ele era na vida de Moisés. O povo questionou através da rebelião que aconteceu. A Bíblia diz que quando Moisés reúne o povo na frente do tabernáculo, a Bíblia diz que Deus desce, irmãos. Agora Deus desce não revelando quem ele era, mas Deus desce numa nuvem de glória. Para crente, irmãos, que gosta de rebeldia, para crente que não dá valor, Deus desce com aquela chuva de tempestade, irmãos. Nada dá certo. Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, Deus desce uma tempestadezinha, nada dá certo. Mas
para quem anda na presença de Deus, aleluia, Deus desce numa nuvem de glória, e toda vez que a glória desce, aleluia, glória a Deus, toda vez que a glória, você se lembra muito bem, eu estava aqui até sentado, daqui a pouco essa irmã começou a cantar aqui, a glória desceu, aleluia, eu até saí da época, porque eu sou assim mesmo, comecei a dar glória, a glória mais alta do que o microfone, é porque quando a glória desce, irmão, a gente perde o controle. O presbítero Roberto começou a cortar laço aqui em cima, as irmãs também entrou no mistério, daqui a pouco a glória se manifesta, irmãos. Isso é a glória de Deus, isso é a glória de Deus, ela faz isso mesmo. A Bíblia diz que a presença desce numa nuvem de glória, a Bíblia diz que o relâmpago entra na nuvem, e daqui a pouco o povo começa a temer, irmãos. O povo começa a ficar com medo. A Bíblia diz que a terra abre e os rebeldes descem na terra. Porque ninguém suporta, de fato, quando a glória desce, irmãos. Não tem esse negócio das pessoas dizerem, eu estou sentindo a glória de Deus, e ficar, não, isso é essa conversa, irmão. Quando a glória pega mesmo, oxe, você não quer saber não. Você não quer saber não. Quando a glória pega mesmo, oxe, as irmãs entram no mistério, não quer saber não. Isso é a glória de Deus. A Bíblia diz que a glória se manifesta na vida de Moisés e revela que Deus estava com a sua presença na vida de Moisés. O povo questiona Moisés de novo. Moisés sobe um monte e a Bíblia diz que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, traz esse povo contigo, traz 70 contigo. A Bíblia diz que os 70 vêm com Moisés. Quando Moisés se aproxima, a Bíblia diz que Deus diz para Moisés que os 70 têm que ficar embaixo e Moisés tem que seguir um pouco para cima. A Bíblia diz que Moisés segue um pouco para cima, ou seja, a gente já dá para entender ali que cada um tem a sua relação com Deus. Eu vou repetir, cada um de nós temos uma relação com Deus. Ninguém aqui tem o mesmo, dá lugar do mesmo jeito que a outra pessoa, não. Tem uns que dá lugar calminho mesmo, tem uns que prega calminho, tem uns que prega agitado, mas sabe o que é isso? É nível de intimidade. A Bíblia diz que Moisés se aproxima mais de Deus e os 70 ficam embaixo. A Bíblia diz que a nuvem de glória manifesta-se na vida de Moisés de novo. A Bíblia diz que quando a glória está tomando Moisés, a Bíblia diz que os 70 é tomado também pela glória de Deus. Começa a profetizar. E a Bíblia diz que Josué pergunta a Moisés: Ô Moisés, o que está acontecendo? O Senhor mandou reunir 70? Porque aqui tem 68 e 2 está lá fora profetizando. O que está acontecendo? Moisés levanta a voz, aponta o dedo na cara de Josué e diz: eu tenho que ter ciúme de Deus? Será que agora eu vou ter ciúme de Deus? A presença de Deus, ela usa quem ela quer. Deus repreende Josué. E Deus diz na cara, Moisés diz na cara de Josué, e diz: Josué, queria eu, Josué, que Deus usasse a congregação inteira. Que pena que ele só usou 70. Porque tem gente, irmãos, que é assim. Vê uma pessoa com a presença de Deus manifestada, não entende. Aí diz assim: por que Deus só usa irmão? Por que Deus só fala em línguas estranhas com o irmão? Mas aqui na nessa introdução, a gente começa a entender que nível, de fato, de intimidade, de presença de Deus, cada um de nós temos. Uma advertência aqui: nem só quem fala em língua tem a presença de Deus. Aleluia. Tem pessoas que nunca falam em língua, mas a presença de Deus é contínua na sua vida. Deus estava dizendo a Moisés: eu uso quem profetiza, eu uso quem está aqui, eu uso quem está ali. Moisés, eu faço do jeito que eu quero. E a Bíblia diz, irmãos, que a bênção segue sobre a nação. A Bíblia diz que Deus manifesta a sua presença sobre a nação. A nação continua marchando,
continua caminhando. E a Bíblia diz que teve um rei que teve ódio da nação de Israel. Um rei que odiou aquela nação só pelo simples fato de a nação ser abençoada por Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que Balaque tem ódio da nação. Balaque agora pega um profeta chamado de Balaão e agora ele quer amaldiçoar a nação de Deus. A Bíblia diz que quando Balaque chama Balaão, a Bíblia diz que Balaão vem, irmãos, e ele olha para a nação e até sente o desejo de amaldiçoar a nação. A Bíblia diz que quando ele sente o desejo, Deus chega no ouvido dele e diz: Balaão, quem o abençoou, ninguém pode amaldiçoar. Quem eu levanto, ninguém pode derrubar. Quem eu chamo, ninguém pode tirar. Balaão, esse povo é abençoado por mim. A Bíblia vai dizer que Balaão persiste em amaldiçoar a nação. A Bíblia diz que cada vez mais que Balaão persiste em amaldiçoar a nação, a Bíblia diz que cada vez mais Deus fala no coração rebelde do profeta. E observe, o profeta Balaão era profeta de Deus. Aleluia. O profeta Balaão, ele era de Deus, mas só que ele era um profeta comprado por Deus. Através do dinheiro, Balaão fazia grandes coisas, irmãos. Através do dinheiro, Balaão fazia coisas extraordinárias. Mas através do dinheiro, a Bíblia vai dizer que Deus agora decide pegar aquele profeta através da presença no meio do povo. A Bíblia diz que quando o profeta Balaão ele vai marchando para repreender o povo e amaldiçoar o povo, a Bíblia diz que Deus repreende o coração de Balaão, aperta o coração de Balaão e diz a Balaão pela última vez: a quem eu abençoo, você não pode amaldiçoar. A Bíblia diz que ele chega para Balaque e de Balaque, Deus abençoou esse povo, Deus levantou esse povo e ninguém pode amaldiçoar esse povo. Balaque tem raiva cada vez mais da nação e diz ao profeta Balaão: e diz o que a gente pode fazer para arrancar esse povo, para destruir esse povo, ou para amaldiçoar esse povo. Balaão começa a dizer a ele: Deus abençoou esse povo saiu de 2 milhões de pessoas, e cada vez mais Deus tem fortalecido esse povo. Eu vou falar aqui para você sem medo de errar. Cada vez mais que uma pessoa do demônio, do cão, tenta amaldiçoar a sua vida, tenta parar os seus planos, tenta acabar com os seus projetos, Deus cada vez mais abençoa você, levanta você, fortalece você. Sabe por quê, irmãos? É porque quem me chamou foi Deus. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que cada vez mais que Balaão entendia que Deus estava com o povo, cada vez mais Balaão avisava Balaque, e Balaque cada vez mais a raiva aumentava no coração de Balaque, irmãos, porque tem gente que não quer ver nós crescer, tem gente que quer ver a nossa derrota, tem gente que faz questão de ver a gente de cabisbaixo mesmo. Esse é o prazer que a pessoa tem quando vê você feliz, de estar se amostrando. Quando vê você cantando feliz, diz: eita, agora ela quer se amostrar. Quando vê você pregando feliz, diz: eita, Deus só fala com ele, Deus agora ele está se amostrando. Aí Deus está dizendo: cada vez mais que amaldiçoa, cada vez mais eu uso, cada vez mais que fala ao contrário, cada vez mais eu levanto, cada vez mais eu animo, cada vez mais eu mantenho de pé. É porque quem chamou foi eu. Deus tem compromisso comigo, Deus tem compromisso com você, Deus tem compromisso comigo e tem compromisso com você, dependendo de quem nós somos. Aleluia, Jesus, glória a Deus. A Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que a presença se manifesta no meio do povo. A Bíblia vai dizer que Deus cada vez mais abençoava o povo através
nosso objetivo nós alcançamos porque de fato nós temos experiência para alcançar os nossos planos. Muitas vezes nós somos tão humanos, para falar a verdade, e não entramos no corpo espiritual. Muitas vezes nós pensamos que até o nosso trabalho, de fato, a gente trabalha porque de fato a gente tem experiência para trabalhar, mas de fato não é, irmãos. É a presença que é notória na nossa vida, é a presença de Deus que se manifesta na nossa vida e nos capacita para fazer aquilo que de fato nós queremos. É a presença que se manifesta. E a presença de Deus, ela só vem, irmãos, através da oração. A presença de Deus, meus irmãos, ela só vem quando ela é desejada. Você sabe muito bem da Arca da Aliança. Você se lembra muito bem que ela é a presença de Deus. E muitas vezes, toda vez quando ela estava com a nação, todas as vezes a nação obteve a vitória. Todas as vezes quando a presença estava com a nação, não tinha ninguém que subsistia de pé diante da nação. Deus derrubava quem existia na frente. Deus acabava com o queixão de Golias. Deus acabava com Golias. Deus acabava com a muralha. Sabe por quê? É porque não era só porque era caixa, não era só porque o que tinha dentro, é por causa da presença que era com a nação. Aquilo dali era só para dizer que Deus estava com a nação. Aquilo dali era só para mostrar que Deus estava com o seu povo. Então, todas as vezes que a presença é conosco, não tem ninguém que pare a nossa caminhada, não tem ninguém que pare de nós alcançar os nossos planos. É porque a presença está conosco. A Bíblia diz que a nação de Israel foi abençoada por Deus, porque a presença estava com ele. Deus almeja tanto estar com o seu povo, que através daquele tabernáculo, Deus tinha uma intimidade próxima com o povo todo. O tabernáculo foi feito e Deus se manifestou com a sua glória no texto que nós lemos. A Bíblia diz que quando o povo parava, Deus mandava construir o tabernáculo. Quando o povo parava, Deus mandava construir o tabernáculo. É Deus dizendo ao povo: coloca eu no centro da tua vida, porque daqui por diante tudo vai prosperar. Coloca no centro, constrói o tabernáculo no centro, porque tudo vai prosperar. Deus tem que ser o centro da minha vida e da tua vida. Ou seja, Deus tem que estar conosco. A gente não pode, irmãos, pensar que somos nós. A gente não pode parar e pensar: eu cheguei no culto porque eu quis chegar no culto. Até porque eu queria chegar no culto hoje de 7 horas, mas eu cheguei aqui de 8 horas. É Deus dizendo: eu vou te carregar, mas tu vai chegar na hora que eu quiser. Está pensando que isso é brincadeira? Eu me preparei todo dia, estava tudo preparado. Daqui a pouco veio um servo do diabo, começou a criar trabalho para eu fazer, e eu olhando para ele, repreendendo: isso é cega do diabo. E trabalhando e dizendo: vamos logo, eu tenho compromisso. Aí ele: não tem compromisso, eu tenho compromisso. Aí ele começou a fazer lá e criar coisa. É Deus dizendo: o trabalho aconteceu, mas a presença está contigo. Fica tranquilo, tu vai chegar naquele lugar. Aleluia, glória a Deus. Nós temos que, de fato, ter compromisso, irmãos. Se o compromisso for estabelecido, nada pode atrapalhar. Só quando chega o ápice, ou quando Deus não quer mesmo. Porque quando Deus quer, Deus dá um jeito. Quando Deus quer, Deus dá um jeito. A nação não tinha como passar o mar vermelho, mas Deus deu um jeito. A nação não tinha como passar o Jordão, mas Deus deu um jeito. A nação não tinha como destruir a muralha de Jericó, mas Deus deu um jeito. O que é que Deus não pode dar um jeito na nossa vida? Deus dá um jeito. A água era amarga, Deus deu um jeito. Observe que tudo Deus dá um jeito. Deus não depende, irmãos, do que vem atrapalhar, porque a bênção de Deus é sobre a nossa vida, a presença é conosco. Então tudo Deus dá um jeito. Não aconteceu do jeito
Deus. Quer ver as coisas mudar? Deixa a presença entrar naquele lugar. Quer ver as coisas se transformar? Deixa a presença entrar lá. Quer ver o negócio dar certo lá? Deixa a presença de Deus se manifestar lá. Para tu ver o que vai acontecer. A presença entra na casa de Obed-Edom. O boi começa a ficar gordo. Os campos começam a ficar verdejantes. A Bíblia vai dizer que tudo na casa de Obed-Edom começa a prosperar. Sabe por quê? É porque Obed-Edom disse: entra na presença de Deus, entra com a arca de Deus, e aonde a presença chega, Eminus na Candaraia, aonde a presença chega, tudo dá certo, tudo prospera, tudo dá certo e tudo prospera, porque a presença é sobre a nossa vida. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Deus disse a Abraão: segue por esse caminho, porque até o teu caminho será próspero, e tudo quanto tu fizer será próspero, e até o teu caminho será bem sucedido, e até o teu caminho será próspero, e aonde tu meter a mão será abençoado. Sabe por que isso? É porque a presença é notória. Se a presença não tivesse com Abraão, nada dava certo. Se a presença não tivesse com Abraão, nem a mulher dele gerava filho. Mas quando a presença tocou a vida de Abraão, eita, glória a Deus, tudo passou a dar certo. O que faz a diferença é a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus. Deus está dizendo nessa noite: deixa a presença entrar na tua vida, deixa a presença entrar na tua vida, deixa a presença entrar na tua vida, deixa a presença entrar na tua vida. Bota a tua força de lado, bota a tua experiência de lado e deixa a presença entrar na tua vida. Deixa Deus fazer do jeito que Ele quer, deixa Deus fazer da maneira que Ele quer, para tu ver que as coisas não vão mudar naquele lugar, para tu ver que tudo não vai mudar naquele lugar. Mas Deus está dizendo: deixe a presença entrar, porque a presença de fato ela é conosco. Jesus vem dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até hoje ou até amanhã, até a consumação dos séculos. Ele disse: eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, rogarei que volte para vós um outro consolador. E a palavra outro consolador no grego quer dizer paracleto. Paracleto quer dizer assistente, ajudante, auxiliar. Ele está aqui para fazer isso mesmo, para nos auxiliar, para nos ajudar, para ser aquilo que nós precisamos. Eu vou repetir para você, ver se você entende esse negócio. Para ser aquilo que nós precisamos. Se a gente precisa de força, Ele é a nossa força. Se a gente precisa de ânimo, Ele é o nosso ânimo. A Bíblia está dizendo que Ele é o nosso paracleto. Paracleto quer dizer assistente, auxiliar, ajudante. Ele é tudo o que nós precisamos. A presença é conosco nessa noite. A presença de Deus é conosco. A presença é manifesta aqui nessa igreja. A presença é conosco. Aonde tiver um ou dois ou três reunidos, a presença é conosco. A presença é conosco e Deus está conosco. Quem recebe essa palavra? Quem recebe aqui essa palavra? Deus está dizendo: eu sou convosco. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Espírito de Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber